Gelli Vida Leve, que bom te ter finalmente no estúdio de novo. A Coisa gente estava boa, com né? saudades. Eu também. Mas eu confesso que aqueles vídeos estão numa vibe muito vida leve que a gente ama, mas a gente gosta de te ter aqui também. E hoje o papo é sobre suplementos. Exatamente, suplementos. Quando, como e por que utilizar, né? Era o que eu ia te perguntar. Então, às vezes a gente acaba utilizando o suplemento no lugar do alimento. E o suplemento, como já diz o nome, faz às vezes de suplementar e o alimento alimenta, né? Mas quando a gente está em alguns processos ou de ganho de massa magra ou de emagrecimento, a gente acaba muitas vezes utilizando o suplemento como forma de estratégia em qualquer protocolo. Agora, quando é que a gente faz isso de uma forma correta? Eu, como nutricionista, prefiro sempre prescrever comida, até porque eu gosto muito de comer, né? E acredito muito... E comer é muito bom. É muito bom, né? Então eu acredito muito na função do alimento. E o suplemento, ele é, se a gente comparar, é como um carro, né? O carro, ele precisa de quê para andar? Um motor e 4 pneus? Também, mas ele precisa de combustível, né? Ah, sim! Sem gasolina, o carro não vai a lugar algum, né? O alimento é mais ou menos assim, sem alimento, a gente não se movimenta. Agora, o que é o suplemento nesse caso? É o turbo do carro. Experimenta não abastecer um carro e botar só o turbo. Ele sai do lugar? Não. Não sai. Então, a mesma coisa, o suplemento por si só não vai fazer milagre se a gente não estiver bem alimentada. Então, em primeiro lugar, adequar a alimentação ao estilo de vida, ao objetivo, né, do paciente ou da gente mesmo. E aí sim, se faltar, a gente coloca o suplemento. Quando a gente fala em suplemento, eu tenho certeza que 90% das pessoas que nos ouvem vão pensar no whey protein, né? Que é o que tem de mais comum, o que todo mundo gosta de usar como estratégia. Agora, quando é que o whey protein, que é uma proteína, vai funcionar direitinho no metabolismo? Quando eu tiver com alguma inibição de absorção ou mesmo uma incapacidade de absorção, como acontece muitas vezes com os idosos aí num processo de sarcopenia, né? Vai perdendo a massa magra, tem dificuldade de deglutir, tem dificuldade de mastigar muitas vezes, e aí falta proteína. Para que a gente possa dar qualidade para esse idoso, a gente acaba suplementando, mas muito pela dificuldade de absorção de uma proteína vindo do alimento. E o atleta? Mesma coisa. E a pessoa comum, que não é atleta, que não malha, pode consumir whey? Pode, se ela tiver com dificuldade de bater lá a sua quantidade de proteínas diárias. Como é que a gente sabe qual é essa quantidade? A gente não sabe se não tiver um nutricionista para ajudar, né? Então precisa, esse é o trabalho do nutricionista, né? Não tirem isso dele, né? E isso tem que fazer alguns exames aí, como sempre, né? Exatamente, os exames, não só os laboratoriais, mas os exames, os testes físicos que a gente faz e clínicos, também nos dão um norte sobre quantidade, muitas vezes sintomas como excesso de cansaço, pode ser uma falta de proteína, mas não dá para generalizar, né? Não dá para sair prescrevendo proteína ou então comprando proteína à torta e direita achando que isso vai nos ajudar a emagrecer ou então que isso vai fazer com que o nosso músculo responda. E aí muitas vezes a gente tem aquela falsa percepção, se eu não tomar whey, a minha coxa não vai riscar. Se eu não tomar whey, eu não vou ganhar massa magra. Vai sim, mas para isso precisa de combustível, gasolina, que é a alimentação. E tem algum suplemento específico que seja básico, que todo mundo precisaria, que não faria mal a ninguém? Ou não vamos falar sobre isso, porque senão as pessoas vão sair comprando e não é necessário? Não, eu acho que nenhum suplemento é necessário, tá? Exceto individualidades. Então, assim, não só um idoso, mas um diabético, por exemplo. A gente usa o whey protein, porque o que ele vai fazer? Vai aumentar a nossa produção de insulina. E num diabético precisa, por quê? Porque ele precisa baixar a glicose na corrente sanguínea e, por consequência disso, regular a glicemia. Isso a gente faz com whey protein. Só que para um diabético, para ele estar numa normalidade glicêmica, para ele ter uma crise de hipoglicemia, é assim. Então, para que isso não aconteça, a gente usa o whey e usa glutamina, porque a glutamina não vai deixar cair tanto. Então, para ver como isso é muito pessoal e é muito individual. Todo mundo usa glutamina? Muita gente usa. Por quê? Para quê? Para aumentar a síntese proteica. Todo mundo precisa? Isso me faz lembrar que eu preciso ir na minha nutricionista para ver se eu preciso do meu turbo a milhão ou não. Porque é muito boa essa analogia com o turbo,
Porque é bem isso aí, nem todo mundo precisa, mas também se tiver que ser, né? Brum, brum. Bora! É colocar o motor na capacidade máxima para funcionar e aí aumentar a sua capacidade, né? Lembrando que um Fusca vai ser sempre um Fusca, com turbo ou sem turbo. Então a gente não pode querer ser algo em que a gente nunca vai ser. Então não se comparem com ninguém, sejam vocês mesmos.